O voo 447 da Air France saiu do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro às 7 da noite de domingo, com 216 passageiros e 12 tripulantes. O Airbus A330 deveria chegar a Paris na manhã do dia seguinte. Às 10h33 da noite, o piloto fez o último contato de voz com as equipes em terra. 15 minutos depois, radares brasileiros fizeram o último registro da posição do avião. De acordo com a Air France, nos minutos seguintes, o Airbus enfrentou turbulência e enviou mensagens automáticas de pane elétrica, perda de pressurização e variações de velocidade. Depois disso, o voo 447 desapareceu dos radares. A informação foi confirmada pela companhia aérea na manhã de segunda-feira. No mesmo dia, Brasil e França começaram as investigações e enviaram equipes de busca à região onde o avião poderia ter caído. Na terça de manhã, foram encontrados destroços perto do arquipélago de São Pedro e São Paulo, nordeste de Fernando de Noronha. Especialistas indicam o que poderia ter acontecido com o avião. Para eles, eventos isolados, como panes elétricas, não seriam suficientes para provocar um acidente, porque o Airbus tem equipamentos de segurança. Além disso, raios e tempestades também só costumam prejudicar o voo se encadeados em uma sequência de eventos. Por outro lado, uma pedra de granizo sozinha seria capaz de danificar a estrutura do avião. Não é descartada uma explosão provocada por uma falha ou mesmo uma bomba. Um problema no sistema de piloto automático do Airbus poderia causar uma queda livre, como a que aconteceu em outubro do ano passado com um voo da australiana Qantas. Além de tudo, especialistas afirmam que o avião teria problemas se o comandante enfrentasse uma tempestade em velocidade muito alta ou muito baixa. Bom, eu converso agora com o comandante Douglas Machado, ele que já está aqui conosco, que é chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica, o CENIPA. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Luciano. Bom, a gente tem novos dados importantes aí, né, nesse processo de início de investigação, né? Primeiro, essas 24 mensagens agora mais detalhadas pela Air France, confirmando que o piloto automático estava desligado, possível excesso de velocidade e um problema no receptor, né, que indica a velocidade vertical do avião. O que a gente pode, primeiramente, antes de falar da recuperação dos destroços, dessas novas mensagens? Bom, essas novas mensagens continuam sendo mais indícios de que alguma coisa pode ser, vamos dizer assim, constatada mesmo antes da caixa preta ser encontrada. Isso cabe a uma comissão multidisciplinar, onde tem engenheiros, psicólogos, pilotos, operadores, que vão dar uma conotação. É interessante que você está me dizendo aí que o piloto automático saiu, a gente já leu isso. E quando o piloto automático sai, né, você tem o joystick para controlar a aeronave e também, no caso do Airbus, é interessante que ele degrada um pouco com a falha elétrica, ele degrada um pouco a assistência de computadores. Você vai então ter o problema das manetes, que em voo no Airbus não se mexe na manete do avião. Ela pode, num nível menor, correr para uma potência maior, levando o avião para uma velocidade maior. O que também é coerente com o problema da possibilidade do avião ter acelerado durante esse processo, e aí ele entrou numa situação em que o voo chegou perto da VNE, ou até pode ter ultrapassado a VNE. Essas informações, possivelmente, a equipe francesa deve ter. Ele não deve estar falando agora, porque é muito importante não dar notícias precipitadas. Isso somente prejudica o processo. Mas, de qualquer forma, esses dados automáticos, eles são suficientes, por exemplo, para fazer a seguinte interpretação. O avião estava nivelado e em alta velocidade, ou ele poderia, por exemplo, estar numa alta velocidade porque já estaria no processo de queda, por exemplo? Esses dados têm condições de revelar e eu não sei, faça essa interpretação? Eu não sei quais são os dados que eles têm, porque isso é peculiar um tipo de aeronave e um tipo de operação, que é o operador lá, é o Air France. Mas é coerente que a velocidade aumente quando você perde a altura e, nesse caso, não tenha reduzido o motor. Porque, então, você tem menos peso, com muita potência, praticamente o avião dá um salto em direção à velocidade limite. Vamos assim, sem querer tentar adivinhar, a tendência é que ele estivesse com muita velocidade.
Bom, comandante, a gente tem novos dados também aí agora anunciados e confirmados pela Aeronáutica agora por volta de 1 da tarde, né, que foram encontrados destroços e também 2 corpos, ou seja, a área está mais definida, né, vamos dizer assim, a área de busca. Até então havia basicamente 2 ou 3 grandes espaços, né? Então agora a área está mais definida. E isso, na verdade, é muito importante para esse início de investigação também, né? O resgate desses destroços, principalmente. Os corpos também, né, que podem contar um pouco da história desse processo, né? Os corpos aí, os destroços estão confirmando que já se tinha uma ideia, né? A posição aproximada. Um estudo que é muito fácil, o Comando Aeronáutica tem competência para isso, estão trabalhando junto com outras aviações internacionais e navios também. Eles vão agora buscar mais destroços, é importante isso, e também localizar o ponto exato onde está o avião, para poder tirar a caixa preta e o que for possível. Isso é que é mais importante agora. Dá para fazer esses cálculos de acordo com as correntes marítimas, porque agora você tem uma localização de alguns pontos que realmente foram encontrados, né? A gente tem uma poltrona com o número de série, a Aeronáutica espera a confirmação da Air France, mas é uma poltrona azul, tem uma maleta com um bilhete também da Air France, com alguns nomes, não necessariamente, a Aeronáutica não confirmou esses nomes, relacionou esses nomes aos corpos, mas de qualquer forma, a partir daí, a busca pode ser delimitada com maior precisão, né? Essa equipe, né, se eu não me engano, o Tenente Brigadeiro Ramon, que é o chefe, está sendo bastante cautelosa, muito profissional. Eles só vão dizer que realmente quando eles olharem, verificarem, até fotografarem para mandar o mais rápido possível, vão trazer esses documentos, passam a ser peças importantes, né? E depois que eles tiverem isso, outras equipes vão estar começando as buscas em profundidade. Mas aí não é minha área, eu não sei explicar. Professor, só para a gente encerrar, os parentes, eles tinham uma esperança que pudesse ter acontecido um pouso forçado e que então houvesse a possibilidade de sobreviventes, né? O senhor acha que essas hipóteses agora estão completamente descartadas a partir desses materiais que estão sendo recolhidos? Ainda não. Completamente descartada, não. Ele pode ter vamos dizer, atingido a água, mais provavelmente com um ângulo muito acentuado, né? Quase na vertical, mas isso não é possível dizer a partir desses pedaços que foram encontrados, não. Ainda é cedo. Comandante, muito obrigado pela participação. Vamos aguardar então esse processo agora de coleta e de início, né, da perícia e de investigação. Muito obrigado, boa tarde, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui com a gente no fim de semana.